Vamos pensar então nesse desenvolvimento da vida, da adolescência, dessa experiência, dessa experimentação como algo que pudesse ser aceito pela nossa sociedade. Nós teríamos então jovens, adultos, mais conscientes da sua possibilidade de expressão emocional e sexual. Se eles pudessem vivenciar isso de uma maneira mais tranquila, chegariam na vida adulta, o que se chama de vida adulta, né, com uma maior capacidade de escolha. Escolhas feitas com pessoas adultas, que sabem que uma vida sexo-afetiva pode durar 1 ano, 2 anos, 5, 10. Cada pessoa, cada casal vai ter noção desse tempo. E outra coisa que surgirá, obviamente, em termos de relações duradouras, não significa relações moralisticamente duradouras. Ou seja, que existe uma vida sexual, mas eventualmente existirão, e os jovens poderão olhar para outros jovens, poderão ter interesse, o que não significa uma vida moralmente para a vida toda junto. O que pode acontecer durante o presente, e o que está acontecendo no presente de entrega, necessariamente não vai se viver a vida eterna como se fosse um jogo, como se fosse algo definitivo. A vida não foi feita com uma função mecânica e que sempre uma atividade sexual com alguém que é prazeroso será prazeroso para a vida toda. A questão da vida sexual afetiva que pode chegar em um momento em que você já não sente mais a excitação. Nesse momento, você vai ter que olhar para o outro e ver se isso acabou, se isso apenas em um determinado momento está menos intenso, se volta a ficar intenso. Pode acontecer de você se envolver com outra pessoa, pode acontecer de você se envolver e voltar para a sua vida sexo-afetiva que você estava tendo antes, que volta a ter intensidade. Ou seja, não existe possibilidade de você definir como a vida sendo algo mecânico. Você casou com alguém e vai viver a vida inteira com esse alguém. Você se casou, juntou. Essa obrigatoriedade de ter essa vida com uma pessoa é evidentemente tomada a priori, quando na realidade às vezes já não está mais se sentindo. É a mesma coisa que você fizesse uma coisa assim: eu comi hoje um prato de salada muito bom, comi uma carne, feijão, arroz muito bom, então eu só vou comer isso a minha vida inteira. Se eu gosto de peixe outro dia, por que isso é aceito na alimentação e isso não pode ser aceito na sexualidade, na vida afetiva sexual? O que nos faz evitar, às vezes, ter experiências? O que nos faz evitar pode ser a intensidade da vida sexo-afetiva que a gente está tendo, qualidade, ou simplesmente a nossa moralidade. O nosso impedimento por questões morais nossas. O que deveria reger a nossa vida seriam nossos impulsos naturais. Então, e não as normas nas quais nós fomos educados. E que, aliás, são normas que são transitórias, são de uma determinada época e de um determinado local. Algumas sociedades admitem, por exemplo, que os homens têm mais de uma mulher. No entanto, isso em outras sociedades é condenado. Em algumas, inclusive, o fato de você só ter uma mulher, se você é fraco, você não tem excitação. Em outras sociedades isso não é explícito dessa maneira, mas, por exemplo,
Na nossa sociedade, por exemplo, é muito comum um homem se vangloriar, mesmo sendo casado, com uma mulher e tal, e ter outras mulheres. Ao passo que as mulheres têm que viver isso de uma maneira bastante escondida. Então, o que é normal, o que é natural no sexo? O que é normal e natural na vida sexo-afetiva? A norma está sempre ligada a um tempo, está sempre ligada a uma cultura. O natural está sempre ligado ao biológico, ao cerne, como você funciona, como um corpo pulsa. Não interessa qual é a legislação que existe hoje. Não interessa qual é a educação que existe hoje. O que existe no desejo sexual de homens e mulheres é alcançar uma capacidade plena de entrega e de gozo e de envolvimento afetivo. Se isso é solapado, o que vai acontecer com o corpo? O corpo vai ter que se contrair, ele não vai se envolver. Ele vai transformar aquilo, voltamos a dizer, em ansiedade. Ele pode transformar aquilo em... A falta de excitação, muitas vezes, é transformada em mecanismos acessórios para sentir excitação. O corpo que foi sempre reprimido, então a excitação passa por alguma coisa que eu tenho que tomar, por exemplo, um medicamento, que eu não sinto a excitação. Então existe uma excitação mecânica, mas não envolvente do corpo. Então pode ser uma medicação qualquer, pode ser um enfeite qualquer que eu possa inventar. Uma coisa é você estar, tanto o homem quanto a mulher, com uma excitação, a flor da pele que se mostra, que você se aproxima, que você faça jogos, que você gosta de dançar, brincar, jogar. São jogos, são aproximações, rir, correr junto, ir à praia, tudo isso são atividades naturais. Agora, quando você começa a estabelecer determinados jogos que são em determinada época, por exemplo, eu tenho que usar a roupa tal, eu tenho que me despir de tal jeito, eu preciso usar uma lingerie assim, uma lingerie assada. O que eu estou querendo dizer é que eu não me sinto completamente excitável para o outro e excitado ou excitada para o outro. Então a necessidade dessa entourage, desse monte de coisas em volta da gente para poder viver a sexualidade, né? Eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa que tem posses para poder então ser gostado, nada mais é do que a menos-valia. É a desvalorização que a gente tem do nosso próprio corpo, da nossa própria possibilidade de se mostrar sexualmente e afetivamente inteiro, expressando isso, e mostrando o seu interesse pelo outro.